Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de agosto do ano da graça de 2022. Como você sabe, aqui na Cor do Dinheiro não há feriados, destes feriados normais, e portanto nós estamos sempre aqui. Aliás, é na coluna do Jornal de Negócios, cujo título também se chama A Cor do Dinheiro. Estão sempre disponíveis, seja feriado ou não. Portanto, o artigo do Jornal de Negócios está disponível e o programa diário, como você está a ver, também acontece à hora prevista, 8 da manhã. Olhe, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que esta semana vamos ter atividade acrescida e redobrada no canal A Cor do Dinheiro. Porquê? Primeiro, porque amanhã mantém-se, como normalmente, o Think Tank e vai ser feito, pelo menos um de nós vai estar à distância, eu e o Joaquim devemos estar em estúdio, mas como não queremos privá-lo da análise do Jorge e do Joaquim Aguiar, lá estaremos amanhã às 8 horas. Quero também lembrar que esta semana vamos ter a edição normal, mensal, do Corporate Vision. E, portanto, eu e o José Pedro Farinha, no dia 19, estaremos aqui para analisar aqueles temas de informação fiscal, informação financeira, que você já se habituou. Eu, amanhã e depois, lembrar-lhe-ei o tema deste mês. Muito interessante, aliás. Bom, e agora já podemos ir à nossa programação de hoje. E vamos começar por onde? Olha, antes de mais, lembrar que este fim de semana termina a quinzena de agosto. O que quer dizer que costumamos ter aí um frenesim fora do comum nas estradas. Portanto, se você hoje vai fazer a estrada, o mínimo que lhe posso recomendar é paciência e cuidado, porque a coisa promete não ser bonita. Bom, período de ordem do dia. Não podemos começar isto sem fazer o respectivo disclosure, que é este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída escreve Camilo no cupom promocional e tem logo um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao período de ordem do dia e vamos começar pelo caso da Câmara do Seixal. Houve variedíssimos espectadores que aí a partir de sexta-feira começaram a perguntar porque eu não tinha comentado o caso da Câmara do Seixal. Eu vou dizer porquê. É que, embora nós estejamos muito atentos à realidade nacional, às vezes há coisas que nos escapam e esta tinha-me escapado. Ao fim do primeiro, segundo, terceira mensagem de espectadores, comecei a achar estranho e a pensar, querem ver que eu falhei um caso de lesa majestade e de facto falhei. Eu e quem me ajuda a fazer isto. Falhei. E portanto aqui me penitencio. Mas depois no fim de semana, quando tive a oportunidade de ir ler estas coisas com cuidado, fiquei estarrecido. Então eu vou-lhe contar. Quando é que foram as eleições autárquicas? Lembra-se? Há coisa de um ano. Lembra-se da polémica que foi na Câmara do Seixal? Com cartazes que foram tirados, nomeadamente uma malta muito nova do PSD que fez ali uma campanha notável. E houve ali, por parte da CDU, muito empertigar. E também se recorda que a pessoa que estava à frente da lista da CDU, que foi eleito, anunciou há dias que ia renunciar ao seu mandato. Quando eu, depois da segunda chamada de atenção dos espectadores, fui ver o assunto, pensei assim, é que o Presidente da Câmara do Seixal anunciou que se retirava por motivos profissionais. E eu, à primeira, acreditei, mas pensei assim, mas que diabo? Então, eu compreenderia por que motivos de saúde alguém tivesse deixado a Câmara para onde foi eleito há pouco mais de 12 meses. E quando fui investigar melhor, comecei a fazer umas perguntinhas, porque não gosto nada de falar destas coisas sem fazer perguntas. Houve pessoas próximas da CDU que me confidenciaram que o Presidente da Câmara não sai porra nenhuma, desculpe uma expressão de caserna, por motivos profissionais. O Presidente da Câmara do Seixal sai porque o seu partido quer garantir a sucessão. Isto é, como este senhor está no último mandato e como já não pode ser reeleito, é preciso ir preparando do ponto de vista de comunicação social, de imagem, de obra, o fulano que o PCP quer colocar no poder na próxima legislatura. Bom, nós vivemos a democracia e, portanto, o PCP pode fazer o que quiser. Grooming, como se costuma dizer em inglês. Um novo candidato.
o que não pode fazer é pensar que os eleitores e o resto do país é estúpido. Repare, a pessoa que preside a Câmara neste momento foi eleita para um mandato de 4 anos. Com absoluta certeza, este senhor e o partido já sabiam que iam fazer esta manobra, que é, deixa-me lá eleger este gajo, porque tem imagem, está cá, e portanto é evolução na continuidade. E quando o gajo já tiver sido eleito, eu digo ao tipo para sair, e depois promovo o número 2. Bom, isto eu não sei como qualificar, a não ser como uma polícia monumental por parte do PCP. Isto é um insulto a quem pegou no voto no dia das eleições autárquicas e foi lá colocar na urna no Seixal. Eu não quero chamar isto de fraude eleitoral, mas seguramente isto é das maiores poucas vergonhas que eu já vi em Portugal nas últimas décadas. E eu sei que desse lado, como houve espectadores que me escreveram a dizer assim, de facto já aconteceu com outras câmaras. Isso não limpa a mancha. Eu criticarei aqui sempre alguém do PSD, do CDS, Iniciativa Liberal, que faça uma coisa destas. Portanto, por maioria de razão, como analista, não posso deixar de qualificar isto como uma das maiores polícias que eu já vi. E já agora eu desafio os eleitores do Seixal, nas próximas eleições, a não se esquecerem disto, ok? Porque eu acho que um partido que faz uma polícia destas, ia-me escapar um nome que eu não posso dizer aqui, um partido que faz uma polícia destas merece ser severamente punido nas urnas. Vamos ver se os eleitores da Conselhia do Seixal não se esquecem disto nas próximas eleições. E já agora isto não é vingança, isto é dar uma lição aos partidos, percebe? Porque no dia em que um tipo não for eleito por causa da reação dos eleitores a esta polícia, pode ter a certeza de uma coisa, os partidos terão aprendido uma lição e não voltarão a fazer o que estes senhores fizeram neste momento da Câmara do Seixal. Bom, ponto seguinte. A febre dos gasodutos e a vergonhosa desinformação sobre o assunto. Eu não sei se você ouviu as notícias no fim de semana, mas achei inacreditável como é que a malta continua sem analisar o assunto e analisar como deve ser. Você recorda-se que mostrei aqui no fim de semana alguns mapas para mostrar o que estava em causa. E agora vou-lhe voltar a mostrar esses mapas porque, como você deve ter reparado, muito pouca gente estudou o assunto. Então, vamos lá recordar um mapa que mostrei aqui na sexta-feira e hoje vou mostrar outro e vou dar mais dados. Então é assim, o mapa de sexta-feira foi este. Ali entre Barcelona, Figueras e depois Barre-Berrin. Isto é o gasoduto que atravessa os Pirineus, que é o único gasoduto que conta nesta história de ligação entre a Península Ibérica e França. Portanto, para ligar ao resto da Europa. Como eu expliquei aqui também na sexta-feira, o problema do gasoduto dos Pirineus não tem nada a ver com questões ambientais, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro. Tem a ver com uma teimosia francesa. E então, em cima da mesa, está este gasoduto de Barcelona, por baixo do mar Mediterrâneo, para ir parar ali um bocado abaixo de Génova. Mais concretamente a Livorno, Itália. Então, de Itália tem uma rede de gasodutos impressionante, ligar a Península Ibérica à Itália e ao resto da Europa. Isto é, se os franceses não quiserem apressar aquele troço de viaduto entre Barcelona e Barre-Berrin, haverá esta solução através de Itália. É mais custosa, é mais cara e é um desvio desnecessário. Vamos lá ver se a França acorda. Mas o que é interessante nesta brincadeira é a gente descobrir que a malta continua a não pensar em Portugal. E, portanto, continuam a acreditar nesta conversa idiota do Primeiro-Ministro e da malta que pensa que o pessoal é estúpido, não é? Em relação a, olha, afinal, é uma grande obra, é para fazer, é para avançar, e o diabo 4. Bom, então eu vou-lhe mostrar um mapa e vamos conversar sobre este mapa. Isto que está aqui isto é tudo jornais espanhóis. 5 Dias, El Mundo, Expansión, e, portanto, o devido crédito a estes jornais. Isto que aqui está é o mapa da Península Ibérica com portos de terminais de LNG, gás natural liquefeito. Veja só, quantos portos
e capacidade de recepção de gás existe na Península. Existem 2 no norte de Espanha, existem 4 na zona do Mediterrâneo, em Espanha. Existe um em Portugal, que é Sines. Como você deve ter reparado, durante o fim de semana, o Sr. Primeiro-Ministro voltou à carga com a conversa de não, sim senhor, estamos 100% nisto, vamos para a frente. E então, eu vou-lhe recordar os nomes. Lá em cima, na Galiza, temos Mugardos. Em Bilbao, o segundo no norte é Bilbao. No sul, o Elva, Cartagena, Sagunto, onde vai ser a fábrica de baterias da Volkswagen, e Barcelona. Portanto, 6 em Espanha e 1 em Portugal, Sines. Então, vamos lá ver se a gente se entende. Sabe qual é a capacidade de recebimento de gás em Sines? 6,8 BCMs, Billion Cubic Meters. Sabe qual é, aliás, não tenho certeza se é 6,8, se é próximo de 8, é irrelevante. Sabe qual é a capacidade de todos os 6 portos em Espanha? 69 BCMs, Billion Cubic Meters, que é como normalmente se define as medidas do gás natural. Pergunta: você ainda acha que Portugal conta para este campeonato? Vou repetir o que disse sexta-feira para a malta perceber. Não faz sentido nenhum gasoduto novo entre Sines e a Europa. O que faz sentido é um gasoduto entre Sines e os restos gasodutos em Espanha, porque esses é que vão levar para o resto da Europa. O que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer aqui, e eu volto a dizer, por infelicidade de linguagem, não sei se por não conhecer o dossiê bem, e eu acho que foi, do Sr. Chanceler Scholz, quando ele diz faz sentido um gasoduto da Península Ibérica para o resto da Europa, não é de Portugal, não é uma coisa nova. Faz sentido um troçozinho, o resto é com os espanhóis. Não vamos ter pretensões a achar que Portugal vai ser o salvador da Europa em matéria de gás natural. Isto é bullshit. Isto é conversa de eleitoralista. Isto é conversa do Primeiro-Ministro que quer disfarçar aquilo que são os problemas internos que ele não controla. Nomeadamente a crise económica e esta porcaria dos incêndios que vamos falar a seguir. Percebe? Portanto, vamos ver se a malta ganha juízo. Porque eu no fim de semana voltei a ver comentadores encartados, até por chamada de atenção de alguns espectadores, a dizerem disparates nesta matéria. Pelo menos podiam estudar um bocadinho. Bom, até para não serem comidos nesta história. Bem, ponto seguinte. Eu tinha voltado a referenciar na sexta-feira a questão da perda de poder de compra e houve espectadores que pediram por falar nisto. Não vai ser o caso ainda hoje, vamos deixar passar uns dias e eu depois vou-lhe explicar porquê. Mas vamos às dívidas do Estado. No fim de semana, pela manchete do Diário Notícias, eu vou-lhe mostrar aqui, nós ficámos a saber que o Governo destinou mais 13 milhões de euros para os militares que estão na Roménia. Ok? Naquela missão da NATO. Mas diz o Diário Notícias que o orçamento das Forças Armadas está em ruptura. Isto foi dito ontem. Bom, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Então nós estamos com excedentes orçamentais, segundo o Governo. Temos captação de receita acima do previsto. Temos a NATO a pedir aos países que fazem parte da NATO para aumentarem o aumento para a despesa despesa militar para 2% do produto interno bruto. O Sr. Primeiro-Ministro diz que estamos a caminho, estamos lá, não está nada, ok? A prova disso está nesta manchete do Diário Notícias. Estes senhores, a única coisa que encontram dinheiro é para subir pensões e para aumentar os funcionários no Estado, porque é o que dá votos. Os nossos compromissos internacionais continuam a resvalar, como se vê por aqui. Bom, mas como se isto não bastasse, se você olhar para a manchete do Público de hoje, vai chegar à mesmíssima conclusão. Então, aqui está a manchete do Público de hoje. Eu já vou explicar melhor isto. Dívida total do SNS está no valor mais alto dos últimos 8 anos. Ouviu? Dívida total do SNS. Bem, você ouviu falar
há meses, ad nauseam, portanto, ao nível de vómito, na questão de o maior investimento sempre do SNS. 13.578 milhões de euros de orçamento, o valor mais alto de sempre. E você descobre que as dívidas do Estado no SNS estão ao nível mais elevado nos últimos 8 anos. 2,3 mil milhões de euros. Ouviu bem? Isto é praticamente o valor que o Estado disponibilizou para ajudar a economia durante o período da pandemia, do Covid. Pergunta, o que é que você acha que motiva a existência de dívidas ao valor mais alto dos últimos 8 anos no SNS? É boa gestão. Quer mais um exemplo do que é que este governo anda a fazer desde 2016 em matéria de SNS? Está aqui. Mas já agora, para não haver mais pequena dúvida, eu vou-lhe mostrar o gráfico que o artigo do Público fez. Tem sobre isto. Veja lá. Azul, dívida total do SNS, como está ali, é o valor mais alto dos últimos 8 anos. E agora veja em baixo, pagamentos em atraso. O gráfico é praticamente um gráfico gêmeo, já viu? Bom, agora começa a ver os anos, que é para você perceber como é que tem sido a gestão do Partido Socialista. Veja só onde é que está o valor da dívida total mais baixo dos últimos 10 anos, durante a gestão que a Troika nos obrigou a fazer. Ok? Veja onde é que está o valor mais baixo dos pagamentos em atraso dos últimos 10 anos, durante os anos em que a Troika nos obrigou a gerir o SNS. Foi com sacrifícios, mas houve uma coisa, um mérito muito grande que teve, é que a Troika obrigou o Estado a reduzir os prazos de pagamento ao resto da economia, aos seus fornecedores. Veja o que acontece desde que o Partido Socialista chegou ao poder. Isto é gestão do PS única e exclusivamente. Agora, compare esta brincadeira com tudo o que foi dito, inclusive pelo anterior Ministro das Finanças que lá esteve, Mário Centeno, pelo João Leão e agora por este. Isto é o nível da gestão socialista, percebe? Isto é empurrar com a barriga. Isto é má gestão. Como é que é possível, com o maior orçamento sempre do SNS, você continuar a ter esta dívida? E vou dizer mais, vamos chegar ao final deste ano e o Governo vai ter de buscar de verbas à dotação provisional, que é um orçamento dentro do Ministério das Finanças, que é para meter mais dinheiro na saúde, porque há buracos ali, já bem claros e que não se pode adiar mais, cuja resolução não pode ser mais adiada, nos hospitais do Estado. Portanto, você pode ter uma ideia aqui daquilo que é o descalabro da gestão no Serviço Nacional de Saúde. Bom, vamos aos incêndios. Eu sei que isto hoje já está aqui a derrapar tempo. Vamos aos incêndios. Quando é que começaram os fogos da Serra da Estrela? A 6 de agosto. Quando é que eles foram extintos? Ontem, 14 de agosto. Até agora, isto é do mais grave que há. Até agora, os incêndios têm ocorrido essencialmente em zonas ou privados ou baldios onde ninguém sabe o que são. E, portanto, a conversa é as pessoas não gerem o território, a floresta, não sei das quantas. O Parque Natural da Serra da Estrela é gerido pelo Estado. Ok? É gerido pelo Estado. O Parque Natural da Serra da Estrela está a sofrer do mesmo mal do ponto de vista de incêndios que o resto do país. E as outras áreas onde o Governo lança o dedo, aponta o dedo ao resto do pessoal. O Parque Natural da Serra da Estrela, porque não tem gente, como você viu, nas últimas semanas, na última semana, você viu vários autarcas da Guarda, de Manteigas, da Covilhã, a chamarem a atenção para aquilo que foi a insuficiência da forma como se combateu os incêndios. Eu não sei se é verdade, mas há uma coisa que sei. É estranho tanta gente a falar do mesmo assunto. É estranho a gente ver arder inapelavelmente uma área que devia ter sido tratada pelo próprio Estado, não é? Bom, mas o que é que você teve como resposta a isto? Quando o assunto é colocado aos senhores governantes, desde o Primeiro-Ministro na sexta-feira ao Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a resposta é, não, nós avançámos muito. Eu ouvi o José Luís Carneiro dizer à televisão, 90% dos fogos são extintos nos primeiros 90 minutos. O problema não é esse. O problema é, e os outros 10% resultam em quê? Em tragédias, não é? Olha, foi Orem,
foi outra vez a zona do Zezer, agora foi a zona da Serra da Estrela, foi lá em cima. Portanto, repara uma coisa, o que é que mudou? O que é que mudou desde 2017 até agora? As tragédias continuam lá. Mas, como você vai ver, e já teve um ensaio disto no fim de semana, quando vier o momento de dizer vamos lá ver o que é que correu mal, porque correu muita coisa mal nisto tudo e ainda não terminámos o verão, o que é que você vai ouvir? Aquilo que ouviu da boca do Sr. Primeiro-Ministro na sexta-feira. Quando isto estiver extinto, a gente vai investigar. Bem, nós estamos a ouvir isto desde quando? Desde que António Costa é Primeiro-Ministro. 2017. 2019. Bom, esta repetição de tragédias tem sempre a mesma resposta. Vamos estudar, vamos resolver. O que é que foi resolvido? Zero. Percebe? O que se passou na Serra da Estrela é tão grave, do ponto de vista ambiental. Aliás, eu acho espantoso como estas associaçõezinhas que abrem a boca por tudo e mais alguma coisa, ainda não se atiraram ao governo, sim, as associações ambientalistas, ainda não se atiraram ao governo pela forma lamentável como o Parque Natural da Serra da Estrela e outros parques naturais por aí fora são estruturados. Já estamos no ar outra vez. Bom, o problema aqui é exatamente esse. E, portanto, nada foi feito. Mas depois quero ver como é que ainda é mais grave do que isto. Não sei se reparou, mas o Governo destinou nos últimos dias 500 mil euros para os agricultores afetados pelos incêndios. 500 mil euros! Mas isto é o quê? É uma esmola que a senhora Ministra da Agricultura, que é uma incompetente do pior, destinou ao setor? Bom, é isto que se chama gerir mal e porcamente o Estado. Pergunta final. Porquê é que não foram colocados na Serra da Estrela os meios que foram colocados noutros sítios? Porquê é que na Serra da Estrela o próprio combate e a coordenação daquilo tudo aparentemente correu mal? Sabe qual é a minha suspeita? É que não havia risco de morte de gente como houve noutras regiões, até por causa da distribuição de território ali e de população e também de densidade populacional. Portanto, não havia risco de gente morrer assada, perdoa-me a expressão, e, portanto, provavelmente, por causa disso, ali houve negligência. Mas isso é uma coisa que a gente vai saber daqui a uns meses. Provavelmente sem consequência nenhuma para quem tem responsabilidade em gerir estas coisas. Bem, ponto seguinte. Vamos aqui para os assuntos principais de hoje, já estamos atrasados, e vai haver coisas que vão ficar para amanhã. Não sei se já percebeu, mas hoje o gás, óleo e gasolina vão baixar mais 1 ou 2 cêntimos. Também já não sei se percebeu, mas se isto se confirmar, o preço da gasolina e o gás óleo ou vão ficar ao nível de antes da guerra ou vão ficar abaixo. Quando você encontrar um governante hoje ou primeiro-ministro, ou seja quem for, faça um favor. Pergunta assim, olha, vai bater palmas às gasolineiras quem você insultou nos últimos meses? É que vale a pena. Repare, isto é um eleitorismo do terceiro mundo. Porque, de facto, se aquilo se confirmar e ficar ao nível do preço antes da guerra ou abaixo, todas estas críticas idiotas que andaram a fazer às gasolineiras e às petrolíferas não fazem sentido, não é? É que já agora, se insulta, convém elogiar quando as coisas voltam ao normal ou quando aparecem de acordo com aquilo que é a ambição e a vontade de toda a gente. Porque, como já percebeu, a questão dos preços dos combustíveis é um assunto muito popularucho. Bom, segundo ponto. Vamos ao, talvez, o tema mais importante de hoje, que é a festa do Pontal e a reentrée do PSD. Como você reparou ontem, o PSD recuperou, depois daqueles problemas da pandemia, em que não houve, a festa do Pontal. A festa do Pontal foi uma coisa que Cavaco Silva deu uma projeção muito grande, depois de ter ganho as eleições, a primeira e depois a maioria absoluta, e ficou uma tradição no PSD. Ontem, a festa do Pontal foi um momento alto desta reentrée do PSD. Eu estava a aguardar aquilo com alguma curiosidade para perceber se isto mantinha o momentum com que Luís Montenegro chegou ao PSD e tem vindo a gerir aquilo que é a forma como faz marcação ao governo. E, de facto, o que se passou não defraudou. Primeiro, o discurso de Luís Montenegro foi bom. Pausado, explicativo, acessível, qualquer pessoa percebia. Teve um problema, foi demasiado longo. Portanto, convém que, aliás, Luís Montenegro tem tendência a fazer discursos muito longos. Convinha quem está no PSD pensasse nisto e conseguisse levar Luís Montenegro a falar menos
e a apresentar mais medidas. O plano de emergência que o Luís Montenegro apresentou é muito interessante. Tem cabimento orçamental. Continhas feitas, algumas das contas nós também já fomos adiantando aqui, 40 euros de vale de ajuda para quem tem pensões até 1.100 euros, também para ajuda para outras pessoas cujo rendimento não ultrapassa 1.100 euros, acho muito bem, e sobretudo no momento em que o país está preocupadíssimo com aquilo que é a questão do impacto da inflação. Já agora só uma coisa, repare como uma medida inteligente, porque não se diz aqui baixar impostos para todos, não, diz ajudar as pessoas que precisam. E essas pessoas estão identificadas com números. Vai ter impacto orçamental? Vai, mas é para isto que serve o orçamento, é para ajudar as pessoas desfavorecidas, ou aquelas pessoas em mais dificuldades. E mais, isto tem que ser uma ajuda transitória, não pode ser uma ajuda permanente. Portanto, parece-me que a medida está muito bem acertada. Bem, mas a festa de ontem teve erros. A primeira foi Passos Coelho. Passos Coelho esteve presente e, naturalmente, como quase sempre acontece, até por causa de questões ideológicas, a imprensa foi a correr por trás de Passos Coelho. O que é que está aqui a fazer? É o seu regresso? Não sei das turmas. Não, eu estou aqui apenas para comentar o Montenegro, porque não estive com ele no congresso, não sei o quê. Bom, isso interessa pouco. O que interessa para o PSD é que o PSD tem um fantasma lá atrás, chamado Passos Coelho. Bom, o segundo erro da noite é que depois a presença de Passos Coelho obrigou Luís Montenegro, durante o discurso, a fazer uma referência direta ao antigo Primeiro-Ministro. Como você sabe, eu sou daqueles que acham que Passos Coelho foi um herói, porque não governou com aquilo que é o seu programa, foi lá arcar com a responsabilidade da falência socialista. Ou seja, Passos Coelho foi um gestor de insolvência, como eu digo muitas vezes. O problema disto é que Passos Coelho está muito associado àquele período negro que o PSD sofreu, porque foi obrigado a fazer aquilo. Ninguém gosta de cortar pensões, ninguém gosta de cortar salários, e Passos Coelho foi obrigado a fazer por imposição da Troika, cujo programa foi assinado pelo Partido Socialista também. Qual é o problema disto? É que o país não esqueceu desta brincadeira. E mais, a oposição vai aproveitar. E a própria imprensa, uma parte já aproveitou para nos dar a sensação que aquilo é o regresso de Passos Coelho e, portanto, é isto que vão pegar. Eu quero ver como é que o PSD se vai livrar desta. Aliás, ontem, Luís Montenegro, já antecipando isto, disse: eu sei que vão dizer e não... Bom, o problema é este. É que eu até acho que foi um erro fazer essa referência. Se alguém tivesse perguntado, muito bem. Ninguém perguntou e, portanto, estar a meter isto no discurso, acho que é um erro. Bom, isto quer dizer que o PSD tem que ter vergonha de Passos Coelho? Não. Mas quer dizer que Passos Coelho tem que ficar nos bastidores. Não vale a pena. Passos Coelho ficou queimado e vai demorar muito tempo até poder recuperar aquilo que é mais e os portugueses poderem lhe dar o crédito que ele merece, porque foi um gestor de insolvência no pior período da nossa democracia. E, portanto, estar a tentar fazer estas recuperações à força, ainda para mais porque há gente que diz isto pode significar no início do regresso de Passos Coelho, como dizia hoje de manhã um espectador já numa mensagem que mandou, acho que é um erro, acho que é uma estupidez e acho que até pode comprometer aquilo que é a desejada recuperação que o PSD pode fazer, porque como já percebeu, não é uma questão ideológica nem política, é o país precisa mesmo de uma posição a sério, porque isto não é governo, não é nada. E mais, os sinais de fragmentação do governo estão a aumentar. Eu era para falar nisso hoje, mas não temos tempo e tive que explicar bem aquela questão dos gasodutos e eu vou recuperar isso amanhã. Portanto, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a quem está a ver, sobretudo em férias, ter 3.700 pessoas a ver e no feriado é brutal, em direto. Quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8 da matina. Tenha um grande dia e, se for caso disso, tenha umas grandes férias.